A Bíblia é repleta de personagens que carregam histórias poderosas, reis, profetas, guerreiros e homens de fé inabalável. Mas e aqueles nomes que aparecem quase que discretamente nas páginas sagradas, como pontos de luz escondidos numa galáxia imensa? Hoje vamos falar de um desses personagens. Seu nome é Ira. E embora seja pouco mencionado nos púlpitos e nas pregações, sua história revela algo profundo sobre lealdade, serviço e herança espiritual. Quem foi Ira? O que sabemos sobre ele na Bíblia? E o que sua história tem a nos ensinar hoje? Fique conosco até o final deste vídeo, porque a resposta pode surpreender você. Antes de mais nada, precisamos entender que a Bíblia menciona mais de um personagem chamado Ira. É importante distingui-los para compreender o contexto de cada um. O nome Ira, em hebraico, Ira, carrega um significado especial. Estudiosos apontam que pode significar vigilante, desperto ou cidade, uma raiz ligada à ideia de alguém que está sempre atento, sempre pronto para agir. Na Bíblia Sagrada, encontramos ao menos 3 personagens com esse nome. Primeiro, Ira, o Jairita, descrito em 2 Samuel 20:26, como sacerdote ou ministro particular do rei Davi. Ele ocupava uma posição de grande confiança ao lado do maior rei de Israel. Segundo, Ira, o Iteíta, um dos 30 valentes de Davi, mencionado em 2 Samuel 23:38 e 1 Crônicas 11:40. Era parte da elite guerreira do reino de Israel. Terceiro, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, e é sobre este que nos aprofundaremos. Ele é mencionado em 1 Crônicas 27, versículo 9, como o 6º comandante do exército de Davi, responsável por uma divisão de impressionantes 24.000 homens. Imagine um homem que comanda 24.000 soldados, um general de confiança do rei mais poderoso de Israel. Esse era Ira, filho de Iques, natural de Tecoa. Tecoa era uma cidade no território de Judá, a cerca de 16 quilômetros ao sul de Belém. Era uma região conhecida por produzir homens de caráter forte. Afinal, foi de Tecoa que veio o profeta Amós, o pastor que se tornou voz de Deus para Israel. Em 1 Crônicas, capítulo 27, o texto sagrado registra os 12 comandantes mensais do exército de Davi, cada um responsável por uma divisão de 24.000 guerreiros que se revezavam durante o ano. Ira, filho de Iques, o Tecoíta, era o 6º desses comandantes, encarregado do 6º mês. Isso nos diz algo extraordinário. Ira não era um soldado qualquer. Ele era um dos 12 líderes militares de toda a nação de Israel, uma posição de honra, de responsabilidade e de lealdade absoluta ao rei Davi. E mais, 2 Samuel 23 lista os chamados 30 valentes de Davi, uma lista dos guerreiros mais corajosos de todo o reino. Ira, o Iteíta, aparece nessa lista de elite. São homens que fizeram feitos extraordinários em batalha, que não recuaram diante do inimigo, que escolheram a fidelidade ao rei mesmo quando a vitória parecia impossível. Mas há outro Ira que nos chama a atenção por uma razão diferente. Em 2 Samuel 20, versículo 26, o texto bíblico registra algo surpreendente. E Ira, o Jairita, era também sacerdote particular de Davi. Um sacerdote particular do rei. Isso significa que Ira tinha acesso direto ao coração espiritual de Davi. Era ele quem ministrava, aconselhava e intercedia ao lado do rei escolhido por Deus. Pense nisso. Davi era um homem de oração, um homem que dançava diante da arca, que escrevia salmos ao amanhecer. E ao lado desse rei havia um homem chamado Ira, de confiança suficiente para ministrar diretamente ao ungido do Senhor. Isso nos ensina uma lição poderosa. Deus usa não apenas os que estão nos grandes palcos. Ele também chama aqueles que servem nos bastidores, ao lado dos líderes, como sustento espiritual e coluna de oração. A Bíblia não nos apresenta uma genealogia detalhada de Ira como faz com outros personagens, mas o que está registrado nas Escrituras nos permite entender o peso de sua linhagem. Ira era filho de Iques, um nome que também aparece nas genealogias de Judá.
A cidade de Tecoa, de onde ele vinha, carregava em si uma herança espiritual significativa. Era uma cidade de homens fortes, de pastores que sabiam enfrentar o deserto, de pessoas que tinham os pés no chão e os olhos no céu. Mas o legado de Ira vai além do sangue, vai além dos filhos que possam ter nascido dele. O verdadeiro legado de Ira é o tipo de homem que ele escolheu ser. Um homem de posição, mas de serviço. Um guerreiro, mas também um sacerdote. Um líder que comandava milhares, mas que escolheu ser fiel a um rei ungido por Deus. E há algo mais. Quando a Bíblia registra o nome de alguém entre os guerreiros valentes do rei, entre os comandantes escolhidos, isso não é coincidência. Deus preservou esses nomes na eternidade das Escrituras porque eles importavam, porque cada fiel servo importa aos olhos de Deus. O Salmo 116:15 diz: "Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos." Se a morte é preciosa, imagina como é preciosa a vida de quem serviu fielmente, assim como Ira. Mas o que Ira tem a ver comigo hoje? A resposta é: tudo. Primeira lição: Deus usa os que permanecem fiéis no lugar que ele os colocou. Ira não tentou ser Davi, ele não quis o trono. Ele ocupou com excelência o lugar que Deus lhe deu, e isso foi suficiente para que seu nome fosse gravado para sempre. Segunda lição: ser guerreiro e ser sacerdote não são opostos. Ira era capaz de empunhar a espada e de ministrar diante de Deus. Em nossa vida espiritual, também somos chamados a lutar em oração e a servir com devoção, ao mesmo tempo. Terceira lição: nossos nomes podem ser desconhecidos para o mundo, mas são conhecidos por Deus. Ira não é um nome popular, não é pregado nas grandes conferências, mas está nas Escrituras, e isso é o que importa. Deus conhece cada fiel servo pelo nome. Se você está servindo nos bastidores da sua igreja, na sala de oração, no louvor, no serviço de crianças, saiba que Deus vê. Se você está lutando batalhas que ninguém ao seu redor conhece, saiba que Deus está com você. Que possamos aprender com Ira a ser vigilantes, a ser fiéis, a ser aqueles que Deus pode confiar com 24.000 ou com apenas um, o próprio coração que Ele nos deu. Se este vídeo te abençoou, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje e se inscreve no canal para mais estudos bíblicos como este. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.